Ô glória, bem-vindo! Provérbios capítulo 6. Vamos ao nosso estudo de hoje? Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando, nós estamos nessa série de 31 dias de janeiro, 31 provérbios. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, alguns vídeos atrás, você vai encontrar do capítulo 1 ao 3 no nosso primeiro vídeo. E nós vamos ter o capítulo 4, 5 e hoje o capítulo 6, cada um vídeo individual. Então, segue a série, acompanha. Vamos aprender juntos aqui com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você. Abre aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. A gente não lê todo o capítulo por causa do tempo, até para que não tome muito tempo. E o nosso objetivo é que a gente venha tirar algum aprendizado, direcionamento, alguma chave, alguma coisa que nós possamos aplicar na nossa vida no dia de hoje, que seja prática e que seja como nosso devocional, algo que possa nos direcionar a viver hoje melhor do que vivíamos ontem. Amém? Então abre aí em Provérbios capítulo 6, a palavra de Deus no livro das Sabedorias de Salomão vai nos trazer alguns ensinamentos aqui. Eu queria começar com você lendo essa primeira etapa do versículo 1 ao 5. Vamos comigo. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está errado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte, para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se, importune o seu próximo, não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos, livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Os nossos compromissos, as nossas palavras, as nossas atitudes, elas são muito mais valiosas do que nós imaginamos muitas vezes. Existe um valor muito profundo, por quê? Porque nós estamos falando de pessoas que representam outras pessoas, mas acima de tudo nós representamos não somente os nossos pais, a nossa família, a nossa esposa, nossos filhos, nossos maridos. Tudo aquilo que nós fazemos e falamos, existe juntamente com aquilo que nós fazemos uma coligação de várias outras pessoas, vários outros fatores. Então é preciso a gente sempre manter atenção nisso, que tudo que eu faço como indivíduo reflete o espelho daquilo que eu sou representado como um membro da família, da igreja, da comunidade que eu vivo, do meu trabalho, da minha empresa e tudo mais. Então o que o Salomão está nos trazendo aqui como ensinamento? Quando nós marcamos um compromisso, as nossas palavras elas têm valor. Alguns de vocês talvez vão se lembrar de antigamente, eu me lembro quando eu me mudei para os Estados Unidos, nós tínhamos um contrato na casa que nós morávamos, e nós estamos falando de 32 anos atrás. Nossa primeira moradia, nós tínhamos um contrato, e esse contrato era um contrato verbal. Era um contrato de aperto de mão. O dono daquela propriedade era um italiano. E aquele homem confiou na nossa palavra, era apenas minha mãe, sozinha, com 3 filhos, num país estranho, mal falava inglês, ele também não falava muito bem inglês por ser um italiano, mas éramos 2 imigrantes e viemos de culturas diferentes, países diferentes, nos encontramos nos Estados Unidos e o que aconteceu? Um aperto de mão e uma verbalização de contrato foi o suficiente para morarmos lá quase 5 anos da nossa vida, naquela mesma casa. E nunca tivemos um papel assinado. Ou seja, o que eu estou dizendo para você é que como antigamente havia um valor muito profundo nas palavras, hoje também deveria ser assim. Nós precisávamos dar esse valor aos nossos compromissos e às nossas palavras. E como que ele vai ensinar a gente a fazer isso? Quando nós representamos a Deus, que é justo, perfeito, fiel e que não mente e que honra a sua palavra, que não encontrou ninguém para que ele pudesse usar o nome para jurar, ele jurou por si próprio, dando valorização àquilo que ele faz. Deus, ele nunca volta atrás naquilo que ele fala. Ele não se arrepende, ele sempre cumpre a sua palavra. Então, como nós somos representantes de Deus, o que ele está nos ensinando aqui, não dê descanso aos seus olhos. Não pare enquanto você não cumprir com aquilo que você colocou como compromisso. Estar sempre firmado, sendo fiel, usando da fidelidade. Isso é a atitude correta de um homem e de uma mulher de Deus, que nós aprendemos aqui em Provérbios, capítulo 6, do versículo 1 ao 5.
Na segunda etapa, que eu gostaria de trazer um segundo ensinamento, um segundo direcionamento aqui pra gente no livro de Provérbios, vai falar de um assunto muito interessante, que é o assunto chamado preguiça. Vamos ler? Versículo 6. Vai ter com a formiga o preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Então você prestar atenção nos caminhos da formiga é sabedoria. Presta atenção. Não tendo ela chefe, ou patrão, ou líder, nem um oficial, nem um comandante, ela o que ela faz? No verão, ela prepara a sua comida e no tempo da colheita junta os seus mantimentos. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Meu Deus. Quando se levantará do seu sono? Come on. Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria atacará como um homem armado. Veja bem, irmãos, primeiramente vamos entender isso aqui rapidinho. A preguiça, ela é uma disfunção, yeah? A preguiça, ela é uma disfunção mental, espiritual e física. Ela é uma disfunção. E ela está ligada diretamente a algo chamado orgulho. A preguiça está ligada ao orgulho. Outra coisa sobre a preguiça. A preguiça ela está na lista dos 7 pecados capitais. Ela está lá. Então veja bem, quando nós já começamos a trazer essa clareza, nós começamos a entender que a preguiça não é algo legal. Não é algo bom. E talvez você agora está ouvindo isso, trazendo esse esclarecimento, e você está pensando assim, meu Deus, quantas vezes eu falei, nossa, eu tô numa preguiça. Tô numa preguiça hoje. Pense sobre isso. Analise sobre isso. Salomão vai nos trazer um ensinamento aqui muito profundo, muito certo, muito forte, para que a gente possa entender que isso aqui é uma virada de chave, sim, nas nossas vidas, para que a gente possa alcançar plenitude, prosperidade, bênção, vida abundante, transbordo, excelência. Tudo isso vem ao contrário da preguiça. Ninguém alcança excelência sendo preguiçoso. Ninguém alcança prosperidade sendo preguiçoso. O americano, antigamente, essa semana eu ouvia o pastor T.D. Jakes, ele falava sobre uma frase que a mãe dele disse para ele e para todos os irmãos durante toda a vida. E ela dizia assim, 2 coisas são intoleráveis na nossa comunidade. Uma mulher fedida e um homem preguiçoso. Forte, né? Uma mulher fedida e um homem preguiçoso. Por quê? Por que ele dizia isso? Porque da cultura afro-americana, como eles, né, nigerianos e tudo mais, eles entenderam que a mulher precisa ser muito bem cuidada, limpa, bonita, cheirosa, e o homem preguiçoso, ele não vale nada, ele não tem valor na comunidade deles. Então veja que o resultado do pastor T.D. Jakes é absurdo, por causa desses princípios que ele traz consigo. Então que nós possamos hoje trazer princípios como esse. Então vamos lá. A preguiça é a fonte para a derrota e para a destruição. A preguiça ela é uma paralisia mental que alimenta o desânimo, a irresponsabilidade, enfim, alimenta a paralisia, alimenta a paralisia, eu falo a paralisia mental mesmo, a paralisia de desenvolvimento, alimenta a falta de compromisso, a preguiça alimenta o atraso, a irresponsabilidade, enfim, irmãos, estão tantas coisas que são alimentadas pela preguiça que é bom a gente olhar isso com olhos clínicos e entender isso. São todos esses sintomas que são bem explanados no texto e que vem vindo aqui junto do texto a advertência contra ele, só que existe um contrário da preguiça. E o contrário da preguiça é o que? Seria a diligência, os compromissos, a disposição, a responsabilidade, a fidelidade, a integridade, né? O comprometimento, tudo isso vem seguido do contra, como nós usamos o antídoto contra a preguiça. Legal? Então que hoje nós possamos ter aqui, do versículo 6 ao 11, esse aprendizado, esse direcionamento para as nossas vidas. E eu vou encerrar com vocês nessa outra etapa, nessa terceira etapa, que ele vai falar sobre a advertência contra a maldade, que é do versículo 12 ao versículo 19. E aí depois você vai, no seu tempo, trazer todas as suas leituras, a leitura de todo o capítulo, e você vai tirar
outros insights, eu queria até pedir para que você, tirando aqui outros direcionamentos desse texto, que não sejam esses 3 que nós tiramos aqui, você coloque aí nos comentários, para a gente poder acompanhar você no seu devocional também, tá bom? Vamos lá, versículo 12. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Meu Deus. Irmãos, ontem quando nós ministrávamos, eu falava muito sobre isso. No capítulo anterior, no capítulo 5, nós descobrimos que a mulher imoral, ela deixa muito claro que a sua imoralidade, ou eu até abri mais, porque é óbvio que isso precisa ser aplicado em todas as áreas da vida, de que a forma de você identificar se uma pessoa não é legal para que você caminhe com ela, se essa pessoa que você anda com ela, se esse grupo, esse time, essa mesa, essas pessoas que você tem comunhão com elas, elas têm imoralidade na sua boca, você precisa se afastar dessas pessoas. Se essas pessoas não buscarem uma transformação, em se mudarem, em transformar suas vidas, em verdadeiramente tirar da vida a imoralidade, você precisa se afastar dessas pessoas. Porque a imoralidade, aos olhos de Deus, é a segunda vez que nós estamos lendo aqui no capítulo, que a imoralidade da boca é um alerta muito forte para você já descobrir quem é essa pessoa que você está andando. Então vamos lá. Ele começa essa sessão no versículo 12 dizendo: perverso e vil é o que anda com iniquidade na boca. Meu Deus. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração, você está vendo que Provérbios é muito assertivo, né, irmão? Pelo amor de Deus, versículo 13, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Olha isso, olha aí, os indicadores das pessoas que você precisa se afastar delas. E tem mais um detalhe, eu não entrei nisso não, mas eu vou entrar nesse mérito. E você? Olhando para você, autorresponsabilidade é algo que nós precisamos praticar todos os dias. Você pratica alguma dessas coisas? Você precisa hoje se livrar de algumas dessas coisas? Vamos lá. Versículo 15. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, de um momento para o outro. Ficará irremediavelmente arruinado. Ó, tudo isso aqui que nós falamos até agora, está sendo aqui bem claro de que não tem como subsistir, precisa ser eliminado, precisa ser tirado da nossa vida, beleza? Agora vamos encerrar com isso aqui, ó. Vamos lá, versículo 16, vem comigo. 6 coisas o Senhor Deus odeia. Deus odeia 6 coisas que eu vou falar aqui com você. Mas a 7ª coisa, ele não odeia não, ele detesta, ele abomina, ele considera como maldição. Então vamos ler quais são? Primeira, olho cheio de orgulho. Come on. Olhos cheio de orgulho. Segundo, língua mentirosa. Come on. Quem fala mentira, irmão? Pelo amor de Deus. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Ah, então nós estamos falando de um assassino? Sim. Então nós estamos falando só de um assassino? Não. Ele está falando mãos que derramam sangue inocente, ou seja, injustos, pessoas que condenam as outras injustamente. Mãos que derramam sangue inocente. Número 3. Vamos lá. Número 4. Coração que faz planos perversos. Oh, meu Deus. Aquele coração de pessoas que planejam perversidade, uma contra a outra, calúnia e tudo mais. Vamos lá. Pés que se apressam a fazer o mal. Número 5. Encontra uma oportunidade de fazer mal e já vai correndo. Acelera para fazer o mal, para fazer alguma coisa contra, para fazer o mal contra outra pessoa. Meu Deus. Número 6. Testemunha falsa que profere mentiras. Olha isso. Quando você toma partido, quando você vai ser uma testemunha falsa para poder defender alguém que talvez você tenha mais intimidade contra o outro. Já viu isso? Ah, o amigo está discutindo com o outro ali, você vai lá e toma parcialidade com aquele que está até mal, dá testemunho falso de mentira para poder defender aquele outro, só para poder ir contra aquele outro, o primeiro. Come on. A gente vê isso todo o tempo, a gente vê isso toda hora.
São essas 6 coisas que Deus odeia. 6 coisas. Só que agora tem a última, e nós vamos encerrar com ela. 7ª coisa que Deus considera como sendo maldição, anátema, amaldiçoado, que ele detesta. É o que semeia discórdia entre os irmãos. E vamos ser honestos e sinceros um com o outro aqui. Eu falei de 6 itens aqui pesados, irmão. Foram 6 itens aqui que são pesados. Mas eu preciso que você entenda o negócio. Quando eu olho aqui na categoria, semear discórdia entre os irmãos não parece ser tão pesado quanto ser uma falsa testemunha, quanto ser mentiroso, quando apressar os pés para o mal. As outras coisas parecem ser muito mais pesadas do que isso. Mas Deus está trazendo uma clareza para a gente hoje através dessa palavra. Aquele que semeia discórdia entre os irmãos, Deus o considera maldito. Por quê? Porque quando nós semeamos discórdias entre um irmão e outro irmão, quando nós semeamos discórdia dentro do reino, nós estamos dividindo o reino de Deus. Nós estamos causando discórdia entre os de dentro de casa. Falar mal de pastores, falar mal de irmão, falar mal de líderes. Eu discordo e falo mal. Irmão, pelo amor de Deus, vem comigo. Nós estamos vivendo um tempo em que esse ano que nós estamos nos preparando para viver o melhor ano da nossa vida, o ano mais próspero, o ano de provisão, o ano de porta aberta, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus para viver o extraordinário. Ninguém vive o extraordinário fazendo mediocridade. É mediocridade. Então ele está ensinando a gente hoje prática, para que nós possamos ter uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida excelente, uma vida, enfim, a vida que o Senhor Jesus prometeu. Você já reparou que eu falo muito disso? Porque existe uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. E a promessa de Deus sobre as nossas vidas é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não é uma vida qualquer, não é uma vida medíocre, não é uma sobrevivência. Nós somos chamados para ter vida em abundância. Então vamos lá. O vil, ele tem todas as suas características bem aguçadas e é fácil de discernir quem ele é. O maldoso é fácil de discernir, olha aí a lista. 7 coisas que você olhar assim, você vai encontrar em algumas pessoas aí que talvez está caminhando bem pertinho de você. Então é bom que você se afaste. Afaste do maledicente e seja aquele que traz paz o tempo todo, que traz acordo, que traz comunhão, que traz concordância, que traz união. Esse é o seu papel como cristão. Nós temos um ministério. Nós todos temos um ministério. E o nosso ministério é o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 8, se eu não me engano. Leia lá. Paulo vai falar assim, todos nós fomos chamados para um ministério. Ah, eu não tenho chamado, eu não tenho ministério. Tem. A Bíblia diz que todos fomos chamados para o ministério da reconciliação. Então, esse é o nosso trabalho. Reconciliar um ao outro, não causar discórdia. Amém? Afaste-se do maledicente. Seja o que traz sempre paz. Veja bem, irmãos, a discórdia entre os irmãos é a casa que se divide. E um reino dividido, ele não subsiste. Sejamos nós hoje pessoas que traz a concordância, a união, a comunhão e a bênção da parte de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, que você leia o restante desse provérbio e coloque aí nos comentários as chaves e todos os seus aprendizados, os direcionamentos que Deus está te dando através desse capítulo. E nos vemos no próximo vídeo, capítulo 7, amanhã. Não perca, Deus abençoe.